Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma história de heroísmo, de um esquecimento quase total e de uma canção que no fim exige que a memória continue viva. Essa é a história de Manuel Urbano, o rei esquecido de um rio e o canto que luta contra o silêncio. Nassum dorma, que ninguém durma. É com essa frase poderosa que a gente começa. E olha, isso é bem mais do que só um trecho de uma ópera famosa. Como a gente vai ver, é um verdadeiro chamado à ação. Um grito contra a injustiça que é esquecer. Para a gente entender bem o peso dessa história, primeiro a gente precisa entender a canção que dá voz a ela. Nessun Dorma vem da ópera Turandot, do Puccini, e carrega um simbolismo incrível sobre esperar e sobre redenção. Então, imaginem o cenário. O príncipe Calaf aposta a própria vida pelo amor da princesa Turandot. Ele dá a ela um desafio, descobrir o nome dele até o amanhecer. A ordem dela para a cidade inteira é implacável. Nessun Dorma, que ninguém durma até que o nome dele seja revelado. É um momento de tensão máxima. E o mais fascinante é como a música reflete essa noite de vigília. Ela começa baixinho, quase um sussurro no meio da escuridão. Depois, a tensão vai crescendo, devagar, constante, como uma esperança lutando para sobreviver à noite, até que tudo explode num clímax final e muito, muito poderoso. E esse clímax todo se resume a uma única palavra. Vincero. Eu vencerei. Mas atenção, esse não é um grito de força bruta, sabe? É uma certeza que vem de dentro. A promessa de uma vitória que ainda não aconteceu, mas que vai chegar com a luz do dia. É a pura afirmação da esperança contra tudo e contra todos. E foi por causa disso tudo que essa área acabou saindo dos palcos, ela se tornou um símbolo universal de dignidade, sabe? De resistir ao esquecimento e daquela vitória que só chega depois que a gente aguenta firme a noite inteira. E é essa vitória prometida que nos conecta direto com a nossa história de hoje. Então vamos lá. Deixemos o palco da ópera para conhecer o nosso protagonista da vida real. Um homem cuja vida parece ecoar cada nota dessa área. Manuel Urbano da Encarnação, o famoso Rei do Puros. O legado do Manuel Urbano é uma coisa monumental. Pensem bem, ele foi o maior explorador do Rio Puros. Abriu incontáveis caminhos na Amazónia, revelou rios que ninguém conhecia para o resto do mundo. No fundo, ele ensinou a própria Amazónia sobre ela mesma. E ainda por cima fundou a cidade de Canutama, um verdadeiro pioneiro. Mas essa história de glória tem uma virada trágica, profunda. É a história da ingratidão de uma sociedade que, simplesmente, adormeceu. Olhem só para essa cronologia, é de cortar o coração. Urbano foi de herói aclamado, grande explorador, a alguém que perdeu tudo, suas propriedades, sua influência, sua proteção. Em 1897, ele vivia os últimos dias na pobreza, ali nos arredores de Manaus, até morrer no mais completo esquecimento, condenado ao silêncio. E o ponto central é esse. Enquanto esse herói desaparecia aos poucos, a sociedade que ele ajudou a construir dormia. As autoridades, a imprensa, a memória pública. Foi como se todo mundo tivesse simplesmente fechado os olhos. A ingratidão não foi só de uma pessoa, foi estrutural. O contraste chega a ser brutal. De um lado, o legado. O cara abriu caminhos, fundou uma cidade, mapeou o futuro da Amazónia. Do outro lado, a ingratidão. Morreu na miséria, hoje descansa sem uma lápide decente e não tem um único busto, um monumento em sua homenagem. A injustiça é gritante. Na verdade, é como se ele tivesse sofrido duas mortes. A primeira foi a biológica, lá em 1897. A segunda, talvez mais violenta e que dura até hoje, foi a morte pelo esquecimento. E é exatamente aqui que a gente volta para a nossa canção, Nassum Dorma. Aquilo que era o decreto de uma princesa na ópera, aqui se torna um imperativo ético. É um chamado para que a nossa sociedade finalmente acorde. O sono, nesse contexto, ganha um outro significado, né? É um jeito de negar a responsabilidade. É a recusa deliberada de uma sociedade em reconhecer a dívida histórica que tem com um dos seus maiores heróis. Portanto, o chamado que ninguém durma vira uma ordem moral para os dias de hoje. Não se pode descansar enquanto o fundador de Canutama estiver sem uma lápide. Não se pode aceitar o silêncio enquanto o rei do Puros não tiver um monumento. Isso não é sobre vaidade, é sobre justiça histórica. Mas, assim como a área, essa análise não termina no lamento. Ela tem que terminar com um anúncio de vitória, a vitória da memória, a promessa de um novo amanhecer. Então, fica a pergunta: a gente vai deixar essa história terminar no silêncio do esquecimento?
A resposta tem que ser um não bem alto. Assim como na área, essa história não pode terminar em lamento. Ela termina com uma proclamação. Vinceró. A vitória aqui não é sobre vingança, mas sobre reparação. É a vitória da verdade que, teimosa, insiste em sair da escuridão da noite. É a memória vencendo o esquecimento. E o que significa essa vitória? Significa que a história vence quando o nome dele volta a ser dito. A Amazónia vence quando reconhece seus verdadeiros heróis. A comunidade vence quando honra seus fundadores. E no fim, todos nós vencemos quando transformamos o esquecimento passivo em memória ativa. A conclusão é bem clara. Se Manuel Urbano foi o homem que não dormiu para desbravar o Purus, então a sociedade de hoje não pode dormir diante da dívida que tem com ele. O rio se lembra, a terra se lembra. Agora só falta que a gente finalmente desperte. E isso nos leva à nossa reflexão final. A memória de quem mais a nossa sociedade escolheu esquecer? A história de Manuel Urbano, infelizmente, não é única. E o chamado para não dormir vale para muitas outras vozes silenciadas que ainda esperam o seu amanhecer.